Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui no nosso vídeo semanal, Mercado em Análise, né? Sempre finalizando a semana aí com uma breve análise do que aconteceu no mercado nos últimos 5 dias. Essa semana foi bastante tranquila, né? Relativamente tranquila do ponto de vista de mercado de capitais e tal. Foi uma semana muito pautada do lado positivo por sinalização do ministro Paulo Guedes, que o fiscal vai ser respeitado, né, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sinalizou que é só passar as eleições municipais, o Congresso Nacional vai se empenhar em aprovar e caminhar com as reformas estruturais necessárias para organizar e pôr o fiscal, dar um futuro, né, mais estável do ponto de vista fiscal. Nosso fiscal que está muito, além de estar muito deteriorado, está com uma projeção de crescimento de déficit muito grande, de desrespeito ao teto de gastos. Então, enfim, tivemos esses 2 pontos essa semana. De um lado, o Paulo Guedes sinalizando aos investidores lá nos Estados Unidos, e do outro aqui, o Rodrigo Maia também alinhado com o que o Paulo Guedes formando que o Congresso Nacional vai votar o que for necessário para o país logo que passar as eleições. Falou até da possibilidade de uma espécie de gatilho, né? um gatilho fiscal, onde sempre que determinados indicadores fiscais fossem alcançados, enfim, obrigatoriamente o governo deve buscar mecanismos de redução de custos, enfim, para trazer de volta o fiscal para um ponto de equilíbrio, né? para um negócio mais saudável. E é isso. E do lado internacional, o mercado ficou muito pautado na questão de expectativa do pacote de estímulo norte-americano. O Congresso lá dos Estados Unidos aprovar esse pacote de estímulo, que até o momento não saiu, mas foi muito pautado nisso daí. Aqui, voltando, teve o debate também lá nos Estados Unidos, né, que foi visto aí pelos analistas como um empate. O primeiro debate que teve a possibilidade de corte de microfones dos candidatos para evitar interrupções. Então, isso daí o debate foi tido como empatado para os dois lados. E ainda tem a expectativa da eleição agora de novembro de ser bastante apertada, o que pode ainda trazer um pouco mais de estresse, visto que a chance de judicialização e de questionamento pela parte perdedora fica mais facilitado num cenário de vitória apertada do outro. Além disso, nós tivemos aqui, voltando para o Brasil, o IPCA 15, que saiu hoje, uma prévia de outubro, né? Na realidade o IPCA 15 de outubro, que é a prévia da inflação do IPCA, na realidade, saiu 0,94, bem acima da expectativa do mercado, que era de 0,83. Entretanto, isso não foi encarado com muita preocupação, uma vez que foram basicamente 2 grupos, né, da inflação que dispararam e que puxaram esse índice para cima. Se nós retirarmos esses grupos da análise, a gente vai ver que a inflação não está difusa e dispersa, o aumento de preços não está disperso. Então, e esses 2 grupos são basicamente alimentos, que eu acredito que todos os brasileiros têm sentido isso na ponta, principalmente nos supermercados, quando compram alimentos fora de casa. E o segundo, que também todo mundo sente, que é a questão dos combustíveis, os preços de combustíveis, que é muito pautado pelo mercado internacional. Então, se tirar esses 2 índices aí que são tradicionalmente mais voláteis também, essa inflação ela pode dizer que está acomodada, né? Como também a gente tem a expectativa de uma super safra para o próximo ano, é esperado também que com a maior oferta o preço dos alimentos se acomodem, né? Então, é de se esperar que o próximo ano alimentos, por exemplo, já não tenham um peso tão grande no índice de preços do Brasil, IPCA. Vamos lá. Além disso, o que a gente pode falar é que na próxima semana tem Copom, o que a gente espera é que seja tanto manutenção da taxa de juros, quanto a manutenção do chamado Forward Guidance, né, que é a expectativa do Banco Central para os juros ao longo do tempo, no próximo ano, desculpa. Entretanto, é possível que o Banco Central o Copom dê uma reiterada na agenda de reformas e na questão fiscal.
ou seja, uma questão fiscal que não se ajeite, né, e as reformas que não caminhem, que uma coisa está logicamente interligada com a outra, pode pôr em risco aí a política monetária que o Brasil tem praticado e o Banco Central seja forçado a aumentar até juros, né, por conta de um risco inflacionário. Isso daí seria o pior dos cenários, uma vez que a gente tem uma taxa de desemprego aí de 14%, tem uma ociosidade muito grande da indústria, enfim, então seria um desastre assim, do ponto de vista econômico de curto prazo. Com relação aos mercados, essa semana nós tivemos o câmbio que variou negativamente em 0,33, mas ainda acumula no mês um alta de 0,02, enfim, estável, mas no ano 40%. Né? Então, o real aí está como uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo, principalmente, inclusive, se comparado com os seus pares emergentes. Já a Bolsa teve uma semana boa, fechou em 3,15, enfim, o mercado ainda não fechou, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, mas até o momento é 3,15 na semana, 7,19 no mês, e no ano acumula ainda uma perda aí de 12,35%. As curvas de juros, a gente percebeu um aumento, né, uma inclinação maior na parte média da curva, ou seja, não os vencimentos mais longos, né, mas na parte média da curva teve um pequeno deslocamento para cima. Isso daí, tanto ligado com a questão fiscal, mas também a forma como o mercado interpretou a mudança aí de perfil dos leilões. Né? O governo, o mercado esperava que fosse ofertados mais LTNs, e acabou que nessa semana o governo nacional acabou que fez um leilão de NTNF. Então o mercado acabou que deu uma precificada nessa curva, deu uma leve inclinada, que somado à tendência de inclinação de juros no mundo todo, isso daí ocasionou esse deslocamento aí na parte média da curva. Então é isso, pessoal. Semana tranquila, não tem muito o que falar. Para a semana esperar o Copom, que também vai ser muito, acho que já está meio que dado esse cenário, mas é bom da gente ficar sempre atento a isso, tá? Muito obrigado pela atenção, tenham todos aí um bom final de semana. Até a próxima semana, obrigado.